Oi, pessoal, então vamos dar continuidade no conteúdo de metabolismo, tá? E agora a gente vai falar sobre o metabolismo propriamente dito das moléculas orgânicas, ou seja, dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, tá? Respectivamente nessa ordem. Então vamos lá. Antes de falar sobre o metabolismo propriamente dito dos carboidratos, a gente precisa saber por que que os carboidratos eles são metabolizados, né? Então, eles passam por esse processo para que eles consigam gerar ATP, gerar energia. Então, a gente só tem energia porque os carboidratos eles são metabolizados e produzem ATP. A segunda parte dele, os carboidratos, eles também fazem parte da síntese dos aminoácidos, tá? Então, quando se tem um acúmulo de carboidratos, esses carboidratos eles também podem se transformar em síntese de aminoácidos, tá? E aí a gente tem a terceira, que é a síntese de glicogênio, e aí a gente tem relacionado a glicogênese nessa parte, tá? Que é feita tanto pelos hepatócitos quanto pelas fibras musculares. E também se tem a síntese de triglicerídeos, tá? Que aí a gente tem a questão da lipogênese, beleza? Tudo isso vai estar interligado com os carboidratos, beleza? Visto que na falta de um se tem a produção a partir do outro, beleza? Então, assim, como que a glicose ela vai se comportar, né, durante esse metabolismo desses carboidratos? Beleza. Para que o corpo ele consiga energia, ele precisa de glicose. E essa glicose ela vai estar na corrente sanguínea. E para que essa glicose entre na célula, ela precisa de algumas moléculas transportadoras, que são chamadas moléculas GLUT. Essas moléculas GLUT elas vão ser responsáveis pela difusão facilitada da glicose dentro da célula. Então, não tem um gasto de energia para que essa glicose ela entre na célula. É facilitada a difusão para a glicose, tá? E aí a gente vai ter alguns fatores que vão estar relacionados a essa entrada, como a insulina, o hormônio insulina, essa proteína, né, que vai fazer a iniciativa da glicose entrar nas células. A gente tem o GLUT4, tá, que é a proteína responsável pela entrada da glicose. Então, quando a insulina disser que a glicose precisa entrar na célula, ela vai se ligar nesse GLUT4 e a glicose vai conseguir entrar dentro da célula. E aí, a glicose, né, como eu falei para vocês, ela entra na célula e aí começa todo o processo de metabolismo propriamente dito. E esse metabolismo da glicose a gente chama como respiração celular, que é um processo metabólico aeróbio que cataboliza a glicose para a obtenção de energia por meio de uma série de reações químicas, certo? Então, primeiro se inicia a glicólise, que é justamente o processo de quebra da glicose e tem a obtenção de piruvato, tá? Que é o ácido pirúvico também chamado, ATP e NAD, certo? Só que esse NAD ele vai ser um NAD reduzido, tá? Ele vai ser um NAD H mais H. Depois disso, o ácido pirúvico ele vai ser direcionado para o ciclo de Krebs. E lá nesse ciclo de Krebs vai acontecer uma cascata de reações de oxirredução. E no final se tem a obtenção de NADH, né? NADHH, de FADH2, de gás carbônico e de ATPs, tá? E aí depois disso, esses NADs e FADs eles vão ser direcionados para a cadeia transportadora de elétrons, que é a fase final da respiração celular, que vai ser a parte eletroquímica do processo, que é a produção de ATP definitiva do ciclo, beleza? Então a gente tem a obtenção de ATP e de água também.
E agora a gente vai destrinchar, né, esse processo que se inicia a partir da glicólise, que é um processo catabólico, né? Então vai envolver uma quebra e a quebra da glicose, certo? Para a obtenção de duas moléculas de ácido pirúvico, certo? E esse processo ele vai acontecer lá no citosol. E nessa cadeia, nessa glicose, a gente precisa estar atento a algumas moléculas específicas, como a glicose 6-fosfato, a fosfofrutoquinase, o gliceraldeído 3-fosfato e o piruvato, tá? Então vamos lá. Quando a glicose ela inicia o processo de catabolismo, ela precisa ser fosforilada, tá? Então a partir daí se tem um ATP para quebrar aquela molécula. E aí ela se torna a glicose 6-fosfato. Esse 6 ela não significa a quantidade de número de fosfatos da célula, apenas a posição que se está naquela cadeia. Depois disso, ele vai passar por um processo de isomeria, tá? Ou seja, não vai ter mudança na sua estrutura, só apenas na disposição dos elementos químicos naquela cadeia, tá? Então, vamos lá. Em vez dela ser agora uma glicose 6-fosfato, ela vai ser uma frutose 6-fosfato. Depois disso, essa frutose 6-fosfato, ela vai passar por outro processo de fosforilação. Só que ela só passa por esse processo se essa reação ela for catalisada, ou seja, ela precisa de uma enzima. E essa enzima é chamada de fosfofrutoquinase. Ela é o mediador que vai dizer se a glicólise continua ou se ela para. Tá? Então, essa enzima ela é muito importante. E após esse processo, a frutose 6-fosfato ela passa a ser chamada de frutose 1,3-fosfato. 1,6-fosfato. E aí ela é clivada e forma duas moléculas. Mas a mais importante para a gente é o gliceraldeído 3-fosfato. A partir desse momento se inicia várias reações de oxidação. Inclusive se tem a formação de ATPs e no final disso se tem a transformação em ácido pirúvico, que é o piruvato, né? Então, basicamente, o que é que acontece? A glicólise ela é quebrada e ela se transforma em ácido pirúvico ou piruvato. A grosso modo é basicamente isso, tá? Mas essas moléculas elas são importantes pelo fato que elas vão se repetir lá na frente nos metabolismos das outras moléculas orgânicas. Então a gente precisa estar atento em relação ao nomezinho dela para que a gente consiga se guiar bem direitinho, beleza? E aí como que se tem o saldo energético dela? A gente tem 2 ATPs apenas. Foram produzidos 4 ATPs na verdade, só que 2 deles foram gastos no início da cadeia da glicose. Então, o saldo energético mesmo só se tem 2 ADPs. Esse NAD que foi gerado, ele não entra no ciclo de Krebs. Ele vai para outra cadeia transportadora, que no caso é o transportador de malato, que vai ser o transportador, por exemplo, de órgãos como o coração, o fígado e o rim. E também se tem o transportador de glicerol-fosfato, que aí já vai ser dos nervos e dos músculos, dos neurônios e dos músculos, tá? Então, após a formação desse ácido pirúvico, se tem a formação da acetilcoenzima A, que é a molécula que vai entrar de fato na matriz mitocondrial e vai iniciar o ciclo de Krebs. Então, esse ácido pirúvico ele vai ser catabolizado por meio do piruvato desidrogenase, tá bom? E por meio dessa oxidação que acontece por meio dessa enzima, ele se transforma em um grupo acetil. E esse grupo acetil ele vai se juntar à enzima, na verdade a coenzima A, e aí forma o acetilcoenzima A. E esse processo ele ocorre na matriz mitocondrial. Enquanto a glicólise ocorre no citosol da célula, esse acetilcoenzima A já acontece dentro da mitocôndria. Tá bom?
Então, aqui a gente tem as imagens, né, do que é que realmente acontece. Como eu falei para vocês, tem a fosforilação, então tem aqui a saída de ATP, tem a transformação em glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, né? Aqui a gente tem outra fosforilação, aqui a gente tem a enzima fosfofrutoquinase, aqui se tem a clivagem da frutose 1,6-difosfato, né? Aqui, ó, a molécula de gliceraldeído 3-fosfato, que é que vai dar continuidade ao processo da glicólise, e no final a formação de ácido pirúvico. E bem aqui, gente, ó, tem o NAD, tem a formação de ATP e outra formação de ATP, tá bom? E aí esse ácido pirúvico, o piruvato, né, ele vai entrar lá para a matriz mitocondrial, ó. Entrou para a matriz mitocondrial, vai acontecer, né, a desidrogenase, que é a saída de hidrogênio, e com isso vai sair também uma molécula de dióxido de carbono, vai formar o grupo acetil, e esse grupo acetil vai se ligar com a coenzima A, e aí forma o acetil coenzima A. Depois desse processo, inicia-se de fato o processo do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma cadeia de reações redox, ou seja, de oxidação e redução. Também se tem algumas descarboxilações, né, que combinam na redução de coenzimas, no caso do NAD e o FAD, beleza? E ocorre na matriz mitocondrial também. E ela vai consistir em 8 etapas. O saldo desse ciclo de Krebs são 3 NADs, 2 ATPs e o CO2. A gente também tem um FAD, tá? nesse meio, mas as moléculas mais importantes que se tem são os NADH por conta do seu potencial energético. Eles produzem mais moléculas de ATP no final das contas, basicamente, do que os FADs, tá? Então, as 8 etapas do ciclo de Krebs são essas. O primeiro, que é a entrada do grupo acetil com enzima A no ciclo. E aí se inicia a transformação dele em uma molécula chamada de ácido cítrico. Esse ácido cítrico, ele é o fator principal, porque inclusive, o ciclo de Krebs, ele leva o nome também do ácido cítrico, tá? Ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico, por ele ser o primeiro composto a ser produzido. Depois da produção desse ácido cítrico, se tem a formação de o ácido isocítrico, tá? Ele vai passar por um processo de isomeria, que nem aquele processo de isomeria lá da glicólise, só que agora em relação ao ácido cítrico, e ele vai ser chamado de ácido isocítrico. Depois desse processo, a gente vai ter que uma descarboxilação oxidativa. Nessa descarboxilação oxidativa, eu vou ter a saída de um dióxido de carbono e de um NAD. E aí, como essa molécula foi alterada, então o produto não vai ser o mesmo ácido isocítrico. Ele vai ser chamado de ácido alfa-cetoglutárico. Depois desse alfa-cetoglutárico, ele vai passar por outra descarboxilação. Então, vai sair mais um dióxido de carbono e mais um NAD. E aí, ele vai ser chamado agora de succinil-coenzima A. Depois desse succinil coenzima A, vai passar por um processo de fosforilação no nível do substrato. Ah, Gustavo, mas você não falou que a fosforilação no nível do substrato ele só acontecia no citosol? Gente, eu estou na matriz mitocondrial, eu estou dentro da mitocôndria. Então, é como se fosse o próprio citosol dela. Tá certo? Então, aqui nesse processo, eu vou ter a formação de um ATP, mas a formação de um ATP indireto. Como assim, Gustavo? Depois que o succinil coenzima A ele foi formado, aquela coenzima A ela vai ser captada por um grupo fosfato. E esse grupo fosfato ele vai ser transferido para uma molécula chamada de guanosina difosfato. E aí vocês já sabem, né? Quando eu chego em alguma molécula que é chamada de disfosfato e eu tenho outra molécula de fosfato, ela vai virar um trifosfato. Então, ela vai virar uma guanosina trifosfato. E essa guanosina trifosfato, também chamada de GTP,
Ó, a gente já está bem aqui no ciclo de Krebs. Quando essa GTP ela é formada, ela se comporta como uma moeda de troca. Ela vai pegar aquele fosfato e vai dar para o ATP. Na verdade, para o ADP. E aí ele forma o ATP. Tá? Então, ela troca o fosfato dela por um ATP. E aí é gerado um ATP no ciclo de Krebs. Certo? Fora isso, a gente vai ter o processo de desidrogenação. Lembra que a gente tinha um succinil coenzima A? Esse succinil ele foi fosforilado? Né? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ser chamado agora de ácido succínico. E esse ácido succínico vai passar por um processo de desidrogenação. Só que nessa desidrogenação, a gente não vai ter um NAD, a gente vai ter a produção de um FAD. Tá? E esse ácido succínico, ao invés de continuar, ele passa a ser chamado de ácido fumárico. Esse ácido fumárico vai passar por um processo de hidratação, então vai entrar uma molécula de água nessa cadeia, e aí ele vai ser chamado agora de ácido málico. Esse ácido málico depois vai passar por outro processo de desidrogenação também. E aí ele vai se transformar no ácido oxalacético, que é a primeira molécula que vai se juntar ao acetil coenzima A para formar o ácido cítrico. E aí finaliza o ciclo e inicia o outro, tá? E aí, nessa última desidrogenação, a gente não tem outro FAD, mas a gente tem outro NAD, tá? Então, no total, a gente vai ter 3 NADs, um ATP, dois dióxidos de carbono e só. Basicamente é isso, tá? Duas moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de NADH e uma molécula de FAD e um ATP, certo? Então, agora é a parte mais importante da respiração aeróbia, da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia é que vai ser responsável pela formação de todo o ATP em sua maior quantidade, certo? Ela vai acontecer na membrana mitocondrial interna. E essa membrana ela se organiza em complexos de carreadores de elétrons, que são proteínas que fazem parte dessa membrana e são chamadas de proteínas integrais, que são os citocromos. E aí a gente vai ter tipos de citocromo. Vai ter o citocromo A, o citocromo A3, vai ter o citocromo B e B3. E também se tem o citocromo B, tá? C, C1, A, A3 e B. E são proteínas, tá? A gente também vai ter centros de ferro e enxofre, vamos ter coenzimas Q e vamos ter átomos de cobre também. Todos eles vão se organizar em complexos, em 3 complexos, em que eles vão captar os elétrons que foram provenientes daqueles NADs e FADs e vão se prolongar ao longo da cadeia, vão transferir esses elétrons ao longo dessa cadeia. E a partir do momento que eles captam esses elétrons dos NADs e FADs, tanto NAD quanto FAD, eles vão fazer o quê? Oxidar. Né? A gente está tirando esses íons de hidrogênio, então eles estão oxidando. E aí esses elétrons eles são direcionados para essa cadeia transportadora. E aí, com o passar, é gerada uma bomba de prótons. Esses hidrogênios eles não são captados pelas cadeias transportadoras de elétrons, apenas os elétrons. E esses hidrogênios eles vão para fora da membrana mitocondrial. Então, a partir do momento que acontece essa bomba de prótons, é gerado uma força eletroquímica, tá? É gerado uma força eletroquímica e na verdade, um gradiente eletroquímico, perdão, e é gerado também a quimiosmose. A quimiosmose é o processo em que se tem o transporte desses elétrons ao decorrer
das cadeias transportadoras ao decorrer desses aceptores. E ao passar que esses elétrons eles vão passando de aceptor por aceptor, é gerado um gradiente. E aí, cada vez mais os prótons de hidrogênio vão saindo da membrana, vão saindo para fora da membrana interna da mitocôndria. E aí vai gerando uma polarização. Só que chega um momento que ambas ficam saturadas, e aí é gerada uma força protomotora, que é justamente ela que é responsável pelo fluxo de volta desses hidrogênios. E quando se passa esse hidrogênio de volta para a matriz mitocondrial, é gerado ATP por meio da ATP sintase. Tá? E aí se formam os ATPs. É gerada energia suficiente para que as moléculas de adenosina de fosfato se liguem a grupos fosfatos e se formem os ATPs. Tá? E aí a gente tem um saldo de 26 ou 28 ATPs por meio da fosforilação oxidativa. Beleza? A gente acabou de falar sobre a respiração aeróbia. E a gente tem outro tipo de respiração, que é a anaeróbia. E aí ela é regida pela fermentação. A gente não vai ter mais o ciclo de Krebs e nem a cadeia transportadora de elétrons. A gente vai ter apenas a glicólise comandando todo esse processo. E por conta disso, a gente tem um saldo energético menor do que a fermentação aeróbia. A gente tem 3 tipos de fermentação: a alcoólica, a lática e a acética. Sendo que a lática é a que é mais importante para a gente. Por quê? Porque é a que a gente produz. É a fermentação que a gente faz. Tá? Inclusive, as bactérias que causam a cárie, elas também fazem fermentação lática. Certo? É por meio desse ácido lático que vai causar o aumento da acidez no meio bucal e vai causar a desmineralização dos dentes por conta dessa fermentação. Só que essa fermentação, como eu falei, precisa da glicólise. Então, a glicose ela vai ser quebrada e vai produzir ácidos pirúvicos. E esses ácidos pirúvicos, como a gente não tem oxigênio, então eles vão entrar no processo de fermentação. E aí, com o processo de fermentação, ele vai gerar etanol, CO2 e 2 moléculas de ATP, no caso da alcoólica. A fermentação alcoólica ela é utilizada muito para a produção de bebidas. Vodka, cerveja, vinho. Né? A fermentação alcoólica em suco de uva gera vinho. A fermentação em substrato de batata gera vodka. A fermentação em substrato de malte gera cerveja. Então, todo esse processo se dá graças a bactérias, né, que fazem esse processo de fermentação. Em relação à fermentação lática, a gente tem como o produto o ácido lático e a produção também de 2 ATPs, mas a gente não tem mais a liberação de dióxido de carbono. Tá? E esse ácido lático, além da causa da cárie, né, por conta da diminuição dessa acidez, ela também vai servir para a hipertrofia muscular. Né? Para que aconteça o ganho de massa muscular, o músculo, na verdade, ele não vai mais produzir mitose. Ele só vai aumentar de volume. E esse volume se dá por meio da fermentação lática. Né? Vai se ter a produção de ácido lático e aí dá aquela sensação de queimação, tá bom? Mas assim, como assim? Do nada vai produzir ácido lático? Não, não é assim. A gente faz musculação e chega um momento que a gente não aguenta mais, né? A gente tá pegando, sei lá, 20 quilos, né? E tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não tá mais aguentando. Por quê? Porque o nosso músculo não tem energia suficiente. Se ele não tem energia suficiente, significa também que naquela célula não tem oxigênio suficiente para receber aqueles elétrons lá na cadeia transportadora. Se eu não tenho oxigênio,
as minhas células que não são bobas nem nada, elas precisam da energia. Então, elas fazem um processo de fermentação. E é aí que tem a formação do ácido lático. O ácido pirúvico ele é convertido em ácido lático, né? Ele vai ser transformado em ácido lático, vai gerar o ATP para aquele músculo, para que ele consiga fazer a contração muscular. E em troca disso, posteriormente, esse músculo vai aumentando de volume. E aí o músculo, vendo que ele está precisando de energia, ele precisa de quê? De mitocôndria. Então ele pensa assim, nossa, esse cara está precisando de muita energia. Não tem como eu ficar produzindo direto ácido lático. Eu estou deixando o meu meio ácido. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai ter mais mitocôndrias. No momento que ele tem mais mitocôndrias, ele consegue produzir mais energia e ele consegue fazer todos os movimentos que a pessoa está solicitando que o músculo faça. Certo? Então, e o ácido lático, Gustavo, vai ficar para sempre lá? Não. O ácido lático depois ele vai ser convertido em ácido pirúvico e aí ele entra de novo no processo da respiração celular. O terceiro tipo de fermentação é a acética. E aí a gente tem a transformação do ácido pirúvico em ácido acético. E a gente também tem a produção de duas moléculas de ATP. E esse ácido acético ele é principalmente relacionado à produção do vinagre. Então, recapitulando, a fermentação ele é um processo anaeróbico que não precisa de oxigênio, entretanto, o seu saldo energético é bem menor se comparado com a da respiração celular. Beleza? E a gente entra no metabolismo dos carboidratos, né? A gente entra na parte de glicogênese, glicogenólise e de glicogênese, glicogenólise e gliconeogênese, tá? A glicogênese é o processo de formação do glicogênio por meio da fosforilação da glicose, pela hexoquinase. Como assim, Gustavo? Vamos continuar. Acontece quando as células beta do pâncreas liberam insulina para armazenar a glicose nos hepatócitos e nas fibras musculares esqueléticas. A gente tem, de toda a glicose, o fígado ele só consegue armazenar 25%. E as células musculares esqueléticas, as fibras musculares esqueléticas, elas armazenam a maior parte. Elas armazenam 75%. Entretanto, a gente consegue armazenar glicogênio tanto nos hepatócitos quanto no músculo. Mas a gente não consegue extrair esse glicogênio de dentro dos músculos, só dos hepatócitos, certo? E aí, como que acontece? Primeiro, como eu falei, o glicogênio ele vai ser formado por meio da fosforilação. Então, a glicose ela vai ser fosforilada pela hexoquinase e vai gerar a chamada glicose 6-fosfato. Lembra que é aquela molécula lá do começo, lá da glicólise? Então, a gente está falando de anabolismo, a gente está falando de formação. Lá a gente estava falando de catabolismo, certo? Era a quebra da glicose. E aí, nesse momento, essa glicose 6-fosfato depois vai ser transformada em glicose 1-fosfato, depois vai se transformar em glicose uridina disfosfato e, por fim, se transforma em glicogênio. E aí, esse glicogênio consegue ser armazenado nos hepatócitos e nas fibras musculares. Só que essa glicogênese ela vai ser regida pela insulina. E esse processo ele demanda que eu não posso precisar de energia. Se eu precisar de energia, o glicogênio ele não vai ser formado, porque eu preciso da glicose para formar energia. Se ele está na forma de glicogênio, eu não consigo quebrar o glicogênio para formar ATP. Eu só consigo quebrar a glicose. Então, no excesso de ATP, no excesso de energia,
a minha glicose que vai estar na corrente sanguínea, ela vai ser convertida em glicogênio. Diferentemente da glicogenólise, que é quando eu preciso de energia e eu não tenho glicose disponível na minha corrente sanguínea. Então, quando acontece isso, existe a liberação de glicogênio pelas células hepáticas para que sejam transformadas em glicose. E isso é mediado por meio de dois hormônios, a epinefrina e o glucagon, que é secretado pelas células alfa do pâncreas. E esses dois hormônios vão ativar uma enzima chamada de fosforilase. E como que vai acontecer? Primeiro, o glicogênio ele vai ser transformado em glicose 6-fosfato. Depois disso, esse glicogênio 6-fosfato vai se transformar em 1-fosfato. E para que ele volte a ser glicose, ele precisa perder esse fosfato. E aí que vai entrar a chave. Nos hepatócitos, eles têm uma enzima chamada de fosfatase, que essa fosfatase é responsável por retirar esse fosfato e transformar essa glicose em 1-fosfato em glicose. No músculo, ela não tem essa fosfatase e essa glicose ela sai pelos transportadores de glicose, os chamados GLUT. Os GLUT elas não conseguem retirar aquela glicose fosforilada, elas só conseguem retirar a glicose propriamente dita. E como no músculo não se tem a enzima fosfatase, aquela glicose ela fica retida ali dentro. E aí ela precisa passar por outro processo para que ela consiga sair. Tá? No caso, ela pode ser convertida em ácido pirúvico, tá? Ou ela vai se transformar em ácido lático, e aí dessa maneira vai ser transportada para o fígado conseguir metabolizá-la e transformá-la em ácido pirúvico novamente, e aí formar o processo de ciclo de Krebs e toda aquela burocracia que a gente acabou de ver. Tá? Então, vai ter a fosforilação do glicogênio por meio da ativação hormonal da enzima fosforilase. A fosfatase, ela finaliza a transformação do glicogênio em glicose. E aí a gente tem a representação disso, ó. A gente tem aqui a glicose no sangue. Quando a gente tem muito ATP, né, essa glicose ela vai ser convertida em glicogênio. E aí a gente vai precisar da enzima hexoquinase, que vai ser responsável por catalisar essa reação, né, de fosforilação da glicose, transformar ela em glicose 6-fosfato, posteriormente em glicose 1-fosfato e, por final, converter a glicose em glicogênio, certo? Depois a reação é inversa. O glicogênio ele vai precisar da fosforilase para se transformar em glicose 1-fosfato, depois em glicose 6-fosfato, e aí ele precisa perder esse fosfato para poder sair da célula, né? Então, ele precisa da fosfatase. E aí essa fosfatase vai tirar esse grupo fosfato e vai liberar a glicose no sangue por meio dos transportadores GLUT. Lembrar que os transportadores GLUT, eles só conseguem liberar a glicose se ela não tiver fosfato. Se ela tiver fosfato, o GLUT ele não libera, porque ele não consegue. A molécula é como se a molécula fosse muito grande, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, os músculos não conseguem mandar glicose para a corrente sanguínea, pois não possuem fosfatase. E o ácido lático é uma fonte de glicose indireta na corrente sanguínea. Como assim uma fonte indireta na corrente? Vocês lembram que aquele ácido lático ele não vai ficar ali para sempre naquele músculo? Aquele ácido lático ele vai ser transportado lá para o fígado e aí vai ser convertido em ácido pirúvico. E aí vai entrar no ciclo de Krebs. Então, ele é uma glicose indireta. Ele vai estar fazendo a respiração celular, mas não necessariamente ele vai ser aquela glicose, tá?
E um exemplo de glicogênese, de glicogenólise, se tem na suplementação aguda de carboidratos, né? Que é o quê? Que é quando aqueles atletas, eles fazem a ingestão de carboidratos para que aquele glicogênio ele seja armazenado nas células musculares, só que elas não conseguem sair, né? Então eles ficam armazenados lá. Lembrar que as células musculares, elas armazenam 75% dessa massa. Então, é muita energia que vai ficar concentrada naquele músculo. Então, isso vai demandar um alto gasto energético para que ela consiga ser eliminada e o músculo consiga zerar aquela energia. Então, se ele precisa de um alto gasto energético, então significa que ele precisa fazer muito exercício. E se ele é um atleta, então ele já faz exercício, então ele realmente precisa daquilo para que ele consiga fazer todo o percurso dele. Então, é esse o segredo dos atletas, né? Eles vão ter um alto consumo de carboidratos, que vai configurar uma alta resistência muscular por conta da glicogenólise, né? E também por conta que a glicose ela vai ser catabolizada para que se tenha energia e ATP naquelas células musculares, especificamente apenas para ela. Tá, gente? Então, terminado a glicogenólise, a gente vai falar agora sobre glicogênese. Gente, outra coisa, não confundam glicólise com glicogenólise. Glicogenólise é a quebra de glicogênio. Glicólise é a quebra de glicose. Tá? Eu sei que glicogênio também é glicose, mas vocês concordam comigo que glicogênese é um aglomerado de glicoses? Né? É um armazenamento, é uma macromolécula, tá? Então, é uma molécula grande, então demora para ser metabolizada. E já a glicose, ela é um monossacarídeo, então ela é super rápida de ser metabolizada. Então, são duas coisas que, sim, são diferentes, tá? Então, agora a gente entrando no assunto de glicogênese, gliconeogênese. Esse processo nada mais é do que a obtenção de glicose por meio de outras moléculas orgânicas, tá? Quais? Aminoácidos e triglicerídeos. Isso vai acontecer quando a gente não tem mais reserva nem de glicose, nem de glicogênio. Então, o nosso corpo ele precisa de algum meio para produzir energia. Isso acontece bastante quando a gente está em jejum, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai ter o catabolismo de proteínas e triglicerídeos em glicose. E os principais mediadores disso vão ser o cortisol, o glucagon, hormônios tireoidianos, que são fatores que estimulam esse processo, certo? E aí, como que vai acontecer? No caso dos triglicerídeos, vai acontecer a quebra desse triglicerídeo, e quando se tem a quebra desse triglicerídeo, se tem o quê? Um glicerol e um ácido graxo. Esse glicerol ele vai ser convertido ou em ácido pirúvico ou vai participar da síntese de glicose. Tá? Como assim? Esse glicerol ele vai ser fosforilado. Ele vai ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato. E aí vocês já sabem, né? O gliceraldeído 3-fosfato, ele vai estar na cadeia da glicólise, né? Então, ou ele vai ser convertido novamente em glicose, ele vai retroagir o processo, ou ele vai dar continuidade. Se ele der continuidade, ele vai ser transformado em ácido pirúvico. Se ele retroceder, ele volta a ser glicose, tá? Então, vejam, o glicerol, ele é uma molécula que forma lipídio, que forma triglicerídeo, que forma colesterol. Ele não é nem carboidrato, mas ele vira um, tá? Se o lipídio ele for quebrado, ele pode virar um carboidrato. Da mesma forma acontece com os aminoácidos e o ácido lático, tá? Ele vai ser transformado em ácido pirúvico
E esse ácido pirúvico ou volta a ser glicose, ou ele entra no ciclo de Krebs. Beleza? Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado tudo ok com vocês. Essa foi a primeira parte de metabolismo de moléculas orgânicas. É um conteúdo extenso, então eu decidi separar os slides para não ficar muita coisa em um slide só, beleza? Mas, a priori, em sumo, é isso, tá? Vejam direitinho o que é que vocês estão lendo, o que é que vocês estão fazendo, porque esse assunto ele é muito interligado, ele é muito interrelacionado. Como assim, Gustavo? Quando eu falar de lipólise, vocês vão ver que quando acontece a lipólise, também pode acontecer a gliconeogênese, né? Então, são coisas concomitantes. Então, pensem nesse assunto interligadamente, não pensem separadamente, porque vocês vão conseguir absorver melhor, certo? Então, gente, é isso. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula.